Nós vamos dar continuação ao nosso estudo. Eu estava agora à tarde pesquisando e estudando, e havia dito para os irmãos que não iríamos falar acerca da lei, mas eu acho que hoje vamos dar o último tapa. Inclusive mostrar umas coisas interessantes para os irmãos, porque aqueles que defendem a guarda da lei e dizem que Deus deixou somente o sábado para ser guardado, ele não lê a Bíblia, porque a Bíblia Deus mandou guardar o domingo também no Velho Testamento, não? E nós vamos examinar um pouquinho isso, e depois a remoção total da lei, quando a Bíblia chega a dizer que a lei não existe mais. Não existe mais lei de Moisés para nós. Então hoje nós vamos ser objetivos, conversar claro nesse assunto, e de uma forma que possamos entender. Primeiro, curiosidades. Os irmãos sabem que quando Deus falou com Israel através de Moisés, ele não só deu o sábado, mas ele deu também o domingo. Ele mandou santificar o sábado e mandou santificar o domingo. O domingo, a santificação era uma santificação solene. O sábado era para relembrar exatamente a libertação da terra do Egito e o descanso que eles teriam. Vamos abrir a Bíblia no livro de Levítico. No capítulo 23, mostrar um tipo de curiosidade para os irmãos, para que os irmãos marquem. Esse texto, o mesmo Deus que diz, o sétimo dia seja um dia santificado. É o mesmo Deus que disse, eu quero que vocês santifiquem também o oitavo dia. O sétimo dia é o sábado, o oitavo dia é o domingo. Em alguns locais também fala em primeiro dia. O versículo, o capítulo 23, trata do dia da expiação. O dia da expiação era um dia que eles chamavam de um dia de santa convocação. Era um dia de quebrantamento, de acordo com o versículo 27, onde eles afligiam as suas almas, eles ofereciam oferta queimada ao Senhor. E quanto ao dia da expiação, tá certo? Você vê no versículo 30, no versículo 29, que a alma daquele que não se afligir seria morto no meio do seu povo. E diz também que toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Então os irmãos estão vendo que o judeu não tinha só um dia de descanso, que era o sábado. Ele tinha outros dias. Quando nós chegamos no versículo 34, a palavra diz, para os filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês, sétimo, será a festa do tabernáculo ao Senhor por 7 dias. Esses 7 dias eram chamados de sábados. Agora o versículo 35. Ao primeiro dia qual é? Domingo. Haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis.
7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, e ao dia 8º tereis santa convocação, oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, dia solene é, nenhuma obra servil farás. Quer dizer, o Senhor está dizendo aqui, em certas festas, o domingo era um dia de descanso, e era um dia consagrado ao Senhor, aqui no Velho Testamento. Versículo 38. Além dos sábados do Senhor, além dos vossos dons, além de todos os vossos votos, além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Versículo 39. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa ao Senhor por quantos dias? 7 dias. E ao 8º dia haverá descanso. O 8º dia, que dia era? Se o sábado era o 7º, o 8º dia era o domingo. Versículo 40. Ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas, salgueiros de ribeiras, e vos alegrarei perante o Senhor, vosso Deus, por 7 dias. Celebrareis esta festa ao Senhor, por 7 dias cada ano, estatuto perpétuo, e pelas vossas gerações, no mês 7º celebrareis. Então você vê que, só por uma curiosidade para você, que no Velho Testamento existe também determinação para o dia de domingo e não só para o dia de sábado. Só que o sábado, chamado sábado do descanso, o sábado normal, era um sinal entre Deus e Israel. Hoje, irmãos, nós vamos mais ler a Bíblia, que hoje nós vamos bater um prego em cima de tudo aquilo que se chama guardar a lei, e a Bíblia vai nos dizer hoje da seguinte forma: porque o Velho Testamento não deve ser mais guardado. Já leu essa expressão? Você vai ler hoje. Primeiro vamos abrir no livro de Hebreus. Vamos entender como se dá essa sistemática. Hebreus, do capítulo 7, vai nos explicar exatamente porque a lei de Moisés foi mudada. Vai nos explicar porque a lei de Moisés foi mudada. Estou falando contra Hebreus, capítulo 7. Quando nós começamos no versículo 7, a palavra diz o seguinte, eu vou mais ler a Bíblia do que tudo, já ouviu? Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui é na referência de Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém aquele de que se testifica e vive. Então aqui está também para aqueles que dizem que o Novo Testamento não trata de dízimos. Aqui Deus está dizendo, aqui porém se toma dízimos de pessoas que morrem, de homens que morrem, ali porém de quem sempre vive. Agora prestem muita atenção. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Abraão, porque ainda estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Versículo 12. Esse eu quero que vocês marquem.
Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Mudando-se o sacerdócio. O sacerdócio era da tribo de Levi. O novo sumo sacerdote era da tribo de Judá. O sacerdócio perdeu a função. O novo sacerdócio instituiu uma nova forma de sacrifício, uma nova forma de adorar a Deus. Porque aquele que estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda que se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, o que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque assim dele se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 18, marquem o versículo 18. Porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. O que é abrogar? Inutilizar, deixar de existir, perder a eficácia, está abrogado. Então a Bíblia está dizendo que a lei está abrogada. Versículo 19 vai explicar por quê. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Vamos para o versículo 22. De tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador. Havia o concerto do Sinai. O concerto do Sinai é o concerto com Moisés. Agora vem um novo concerto. O fiador desse novo concerto não é Moisés, é Jesus. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto pode também salvar perfeitamente aqueles que chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Está certo? Versículo 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito e para sempre. O que está nos dizendo esse texto, resumidamente? Que nós temos um novo sacerdote. Esse sacerdote agora é eterno. O que afirma o texto aqui? Que mudando o sacerdócio, obrigatoriamente tem que ser mudada a lei. E o que o texto diz? Que a lei de Moisés foi abrogada, ela foi retirada, ela foi anulada, ela não tem mais valor nenhum. É o que está dizendo o texto. Mas vamos pensar mais um pouco aqui no capítulo 8 de Hebreus. Tá certo? Capítulo 8 de Hebreus. Vamos começar no versículo 8. Porque repreendendo-os lhe diz, versículo 7, porque se aquele primeiro fosse irrepreensível, nunca seria buscado lugar para o segundo. Está dizendo o quê? Que o segundo passou a ter lugar em lugar do primeiro. Se o segundo ocupou o lugar do primeiro, o primeiro desocupou o lugar. Correto? Versículo 8. Porque ele repreendendo lhe diz: eis que virão dias que o Senhor, em que o Senhor com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Versículo 9 é importante. No segundo concerto que fiz com seus pais,
não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Então o que ele está dizendo aqui? Não é o concerto feito no Monte Sinai, não é o concerto feito através de Moisés. É o que está dizendo ou não é, meus irmãos, a palavra? Eu não estou nem explanando as coisas, eu estou olhando logicamente e literariamente o que está no texto. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. O Senhor vai dizer aqui, porque este é o concerto depois daqueles dias que faço com Israel. Mas vamos para o versículo 13. Dizendo novo concerto, marquem bem, envelheceu primeiro. Ora, o que é tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Envelheceu. Acabar. Vamos para o capítulo 10. Versículo 1 logo. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Sombra e imagem perfeita. O que é a sombra e o que é a imagem? A sombra, eu pegar alguém, colocar contra uma luz e sai a sombra da pessoa. Uma sombra é uma coisa imperfeita. A imagem é eu estar diante de um espelho, então está refletido. Então veja, a lei não é comparada nem com imagem, é comparada com sombra. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, então está dizendo que a lei é imperfeita na sua forma para aplicação. Aonde está a imperfeição da lei? Mostrar o pecado, mas não redimir o pecado. A condenação da lei, eu já falei aqui para vocês e repito, a condenação da lei de Moisés era uma condenação para o homem, no sentido do homem natural. Alguém cometeu um pecado que a lei julga pecado. Qual a disciplina? Morte. Morte. Alguém cometeu um pecado durante a graça manifestada por Jesus Cristo. Pode haver disciplina? Pode. Mas o ser humano tem o quê? Tem o direito de restauração em Cristo. Ele corre para Cristo, ele volta para Cristo e ele é restaurado em Cristo. Você está vendo a grande diferença no concerto? No primeiro concerto e no segundo concerto? O primeiro concerto não tinha isso. No primeiro concerto os pecados eram cobertos. No segundo concerto os pecados são apagados pelo sangue de Jesus. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que nele se chegam. Aí vai falar isso que eu falei, cada ano, sacrifício, pecado, vai mostrar que não é o sacrifício de bodes, de touros, não é? Aí vai no versículo 5, sacrifício e oferta tu não quisestes, mas eu pouco me preparastes, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Aí vem Jesus e diz, eis aqui eu venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aí no versículo 9, então disse, eis que venho fazer, ó Deus, a tua vontade. Agora vai dizer qual é a vontade de Deus. Versículo 9, por favor anotem,
Diz assim: então disse: eis aqui venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Ponto. Tira o primeiro para estabelecer o. Tira a lei de Moisés para estabelecer a lei de Cristo. Em outras palavras, de uma forma muito clara. Está certo? Versículo 12, a mudança da lei. Mas este, havendo foi oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante esperando que até os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Versículo 15. E também o Espírito Santo não testifica, porque depois de haver dito, olha o Espírito Santo testificando aqui, olha o testemunho, olha o que disse o Espírito Santo: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu coração, escreverei seus ensinamentos. E acrescenta: jamais me livrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Então o que nós vimos aqui, de uma forma explicada, nessa epístola de Hebreus? Diz claramente que por causa da insuficiência da lei, para trazer a remissão de pecados e o não cumprimento da lei por aqueles que deveriam cumprir, Cristo veio para fazer a substituição, abrogar, retirar a lei e colocar uma nova lei. Então, segundo esses 3 capítulos de Hebreus, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10, está demonstrado de uma forma muito clara, entende? Que a velha aliança, o velho pacto, ele foi totalmente removido. Agora vamos ver onde é que a Bíblia diz assim: o Velho Testamento foi abolido, foi retirado. Aqui é mais duro, não é? Vamos ver agora para o Novo Testamento. Vamos para 1 Coríntios capítulo 3. Deixa eu ver se é 1 Coríntios mesmo. Segunda Coríntios. Acharam? Vamos começar no versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Eu quero que os irmãos acompanhem na Bíblia. Versículo 7. Se o ministério da morte, ministério de Cristo, ministério da graça, é o ministério da vida, gravado em letras de pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam pintar os olhos da face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, que era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excelente em glória é o ministério da justiça, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Por quê? Se um era transitório, foi para a glória, muito mais em glória o que permanece.
Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquele que era transitório. Versículo 14, marquem por favor. Versículo 14. Marque, por favor, quando um sabatista chegar perto de você, dizendo que a lei é, você pergunta o que é que quer dizer este versículo. Ele vai dizer que é a lei cerimonial, a lei de Moisés. Olha o que diz aqui, verso 14. Mas os sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está para se levantar. Na lição do Velho Testamento, como é que diz agora? Repitam: o qual foi por Cristo abolido. Pastor Leite, aqui está dizendo que o Velho Testamento foi por Cristo abolido. Então quem diz isso, pastor Anselmo? Não sou eu. É a Bíblia, é o que eu falei. Hoje eu vou ler a Bíblia com vocês. Hoje eu não vou. Hoje eu está para o final. Então eu vou só ler a Bíblia. A Bíblia que vai dar o tapa final, não sou eu. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração dele. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então o apóstolo Paulo nos mostra aqui, de uma forma clara, principalmente neste versículo 14, que a velha aliança no ministério da morte, o Velho Testamento, está abolido em Cristo. Não sou eu que estou dizendo. O livro que eu estou lendo chama-se Bíblia Sagrada. Por que ele foi abolido? Vamos para Gálatas, capítulo 3. Capítulo 3, eu não vou ler todo, mas eu vou uma parte, vou começar no versículo 1. Ó insensato Gálatas, que nos fascinou para não obedeceres a verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi apresentado como crucificado? Só queria saber isto de vós: recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que eu tenhais padecido em vão tanto? Se é que isto também foi em vão, aqueles, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhosamente entre vós, falam pelas obras da lei ou a pregação da fé? Versículo 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Os irmãos sabem que Abraão, ele veio 400 anos, cerca de 400 anos antes da lei. E ali, a palavra está dizendo que Abraão conheceu o Evangelho. Conheceu o Evangelho. Por isso que eu uso aquele texto de Apocalipse, quando me refiro ao Evangelho eterno, eu busco do pacto da glória até o fim do milênio. Mostra exatamente isso em um estudo que eu já dei aqui na igreja. Mas vamos continuar alguns versículos. Versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da
Debaixo de quê? Da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas que está escrito no livro da lei para fazê-las. E devidamente que é pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Aquele cita o Velho Testamento. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Versículo 13, anotem esse aí, esse é importante. Versículo 13, marque na sua Bíblia. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito no Velho Testamento, que não vai citar: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, não pela lei, por Jesus Cristo, e para que a lei, e para que pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. E aqui ele continua. O versículo 17 vai confirmar o que eu disse. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, confirmado por Deus, a lei veio 430 anos depois, não invalida, de forma a abolir a promessa. O mesmo apóstolo que diz que o Velho Testamento foi abolido por Cristo, o mesmo apóstolo diz aqui que a lei não aboliu a promessa. Versículo 19. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a que a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, não é aos judeus. A promessa em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Quem são os crentes? Os crentes incluem qualquer pessoa na face da terra que creia e obedeça a palavra de Deus. Não é um povo particular, o povo judeu. Judeu também pode ser crente, aceitando a Cristo, reconhecendo como Messias e seguindo o cristianismo. Está certo? Versículo 24, versículo 23, 24, eu vou ler. Já li algumas vezes, eu li. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A lei nos serviu de aio. Aio é uma ama ou um amo. É aquele que cuida de uma criança. É um aio. Está certo? É aquele que cuida de uma criança. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes em Cristo. Nisso não há judeu, nem grego, não há servo, não há livre, não há macho, não há fêmea, porque todos vós sois uns em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, sois da descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Você lê o capítulo 4 de Gálatas em casa, você vai ver muita coisa. Então eu vou só pegar alguns textos, tá certo? Versículo 3, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai, quer dizer, Pai, Pai. Aí vai mostrando que não temos nada com ele. Está certo? Vai mostrando isto.
Depois vem a comparação, a partir do versículo 21 ao 31, de Sara e Agar, a mulher de Abraão e a concubina, aquela que teve a criança com Abraão, não? Mas vamos para Romanos agora. O tempo corre, já vai dar 9 horas. Se eu não ler bastante rápido, eu não consigo ler nem um pouquinho. Romanos, vamos pegar poucos versículos, mas versículos interessantes. Romanos capítulo 7. Quando nós abrimos o livro de Romanos, no capítulo 1, logo no versículo 16, nós encontramos: porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Aqui tanto derruba a lei, como derruba a predestinação pura de Calvino, quando diz que é um grupo que já nasce eleito. Aqui diz para todo aquele que nele crê. Então Paulo aqui em Romanos, meus irmãos, eu aconselho que seja lido todo o capítulo 7 de Romanos e 8. Mas nós vamos ver aqui no versículo 6. Então vamos começar no versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Pastor Luiz, um morto faz alguma coisa? Pastor João, um morto faz alguma coisa? Pastor Cícero, um morto faz alguma coisa? Faz, Se aqui de vocês estão mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Quer dizer, com a morte de Cristo nós estamos mortos para a lei. Se nós estamos mortos para a lei, nós não temos nada o que fazer, ou como fazer, ou para fazer com a lei, pela lei ou para a lei. Não temos nada, não podemos fazer nada. Para que sejais doutro. Vocês morreram para a lei para pertencer a outro. Quem é o outro? Jesus Cristo. Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então o apóstolo diz que nós morremos para a lei, pelo corpo de Cristo, a sua crucificação, para sermos dele, que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para a vida. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Versículo 6. Mas agora estamos o quê? Mas agora estamos livres de quê? Falem alto. Mas agora estamos livres de quê? Mas agora estamos livres da lei. Digam comigo, mas agora estamos livres da lei. Eu não estou lendo um livro de explicações da Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia. Falei para vocês que hoje eu ia ler Bíblia só. Porque se eu for explicar tudo que eu estou lendo aqui, vai levar muito tempo. E vocês estão marcando, vão ler em casa, vão pesquisar direitinho. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. Estamos livres da lei porque morremos para a lei.
para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Isso não é verdade? Não é a lei que firma a ponto dizendo isso aqui é crime, isso aqui não deve ser feito. Não é a lei que traz essa consciência? Eu sei que existe o direito natural, onde o próprio ser humano tem concepções do que é errado e do que é certo. Mas a lei pegou essas concepções e grafou e disse: olha, existe isso aqui agora. Então a lei trouxe o conhecimento do pecado. É o que ele está dizendo aqui. Versículo 8: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porque sem a lei estava morto o pecado. A lei é que fez o pecado aparecer. Quando o Senhor disse para Adão no jardim do Éden: de todo fruto, o fruto de todas as árvores, Adão, tu podes comer, mas aquela lei tu não podes. O que foi que Deus fez naquela hora? O pecado estava diante de Adão. O pecado é a desobediência de um preceito de Deus. Por mais simples que seja, o preceito de Deus é exatamente isto que o pecado traz. Vamos adiante aqui. A partir do versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer que está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que quero, esse eu faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está em mim. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer em Deus, mas vejo os meus membros numa batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ele vai aqui: miserável homem que sou, quem me livrará o corpo desta morte? Aí versículo 25 ele faz o cântico dele: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então veja que o apóstolo Paulo vem tratar disso. Quando você entra no capítulo 8, você vai ver agora que o apóstolo Paulo vai falar, não mais da lei, mas ele vai falar da graça. Ele vai mostrar que aconteceu uma coisa especial. Houve uma mudança, é aquilo que ele diz lá em Hebreus, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 10. Houve uma mudança do sacerdócio, houve uma mudança do sacrifício. O sacrifício agora tornou-se um sacrifício eterno, tornou-se um sacrifício justificador. E quando isso aconteceu, nesta mudança, o apóstolo Paulo agora vai mostrar exatamente a mudança que a graça traz, bem diferente da lei, capítulo 8 de Romanos. Portanto, até agora eles falam em condenação, pecado e condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, não é a lei de Moisés, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e morte. O que era a lei do pecado e morte? Era a lei de Moisés, que mostrava o pecado e a morte. Agora a graça veio e veio esta mudança. Portanto, o que era impossível é a lei, visto que ela estava enferma, estava doente pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne,
para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como é que a justiça da lei se cumpriu em nós? Quando Cristo cumpriu a lei. Porque os que não são segundo a carne, os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora, versículo 9, versículo 10, versículo 11, são importantíssimos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O Espírito vive por causa da justiça. Interessante, meus irmãos. Você leia em casa este capítulo 8 de Romanos, que inclusive você vai terminar com um dos cânticos mais bonitos. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, e nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para encerrar, Colossenses. Capítulo 2. Versículo 13 em diante. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Versículo 14, marquem por favor. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Versículo 16, versículo 17, anotem por favor. Porquanto ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Versículo 18, versículo 17, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Amém? Eu creio que os textos bíblicos que foram citados e lidos, os irmãos releiam em casa muitas vezes. Vocês terão uma base para dizer o seguinte: a lei, segundo a Bíblia, segundo o Novo Testamento, já era. E você pode dizer, o apóstolo Paulo, o que você acha? O apóstolo Paulo, pois é, o apóstolo Paulo disse que a lei do Velho Testamento foi totalmente retirada, foi abolida. Nós vemos esta noite. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.